Vamos falar agora da saúde dos nossos pets, os nossos amiguinhos de quatro patas, porque o verão está chegando. E se nós, né, que a gente sabe como se defender, sabe que tem que tomar água, sabe que tem que procurar uma sombra, mas e os bichinhos? Como ficam nessa situação? Para ajudar, para lembrar da importância desses cuidados, nós convidamos a veterinária Karina Krieger, que eu agradeço a sua presença, a sua participação aqui no Ver Mais, porque, Karina, é muito importante estar sempre reforçando essa informação, né? Porque os bichinhos não sabem pedir, às vezes não sabem manifestar que estão com sede ou enfim, estão mais vulneráveis. Com certeza. Boa Boa tarde, tarde. Obrigada pelo convite. A gente chama muito atenção nessa época, né? Claro que o calor começa a ficar muito intenso e são cuidados especiais e às vezes até diferentes para animais que moram em casa ou até em apartamento, né? Então, se o cãozinho está morando em casa, fica atento se o canil dele, o local que ele habita, né? Se a casinha, como é que é? Está calor? Tem sombra? Se ele fica contido num espaço, né? Se tem sombra, água fresca, água em quantidade, tá? Em dias de calor extremo, permitir que esse animal às vezes saia, procure uma grama, uma árvore, tá? Para animal que mora em apartamento, o hábito de passear, né? Às vezes 1, 2 vezes por dia é muito comum. E cuidar com os horários, né? Então, não dá para passear em horários muito quentes e tentar sempre, né, de manhã cedinho ou à noite. O calor está cada dia mais intenso, né? Tá 8, 9 horas da manhã já está muito quente. Então, às vezes, para a gente já está abafado, já está com o chão está muito quente. E acontece, às vezes, até de, se não tomar o cuidado, queimar a pata do animal, tá? Além dos outros problemas, né? A queimadura de patinha. Agora, Karina, em relação a algumas características, por exemplo, animais de pelos longos, você recomenda então que se faça o corte nessa época? Animais com focinho curto, por exemplo, qual os cuidados especiais? Excelente pergunta, Keltrin, porque o pessoal tem o hábito de tosar o animal nessa época. O tosar, você está tirando a proteção, tá? Então, você pode fazer uma tosa que fique bonito, fofo, tirar o excesso de pelo, mas tosar raspado não é recomendado, tá? O pelo protege o corpo do animal, então não é indicado. Características importantes, focinho curto, né? Os animais, as raças características ali de pug, shih tzu, os bulldogs como de forma geral, né? O bulldog inglês e o francês, eles têm muita questão de dificuldade respiratória, então dificulta a troca de calor. Dias muito quentes, eles sofrem mais. Não pode passear com esses animais em momento quente e, de preferência, deixar no ar-condicionado. Né? Então, não é frescura, para essas raças eles têm mesmo problemas de saúde, né? Levam a uma hipertermia que pode levar a uma convulsão e isso é uma emergência veterinária, tá? E isso é importante porque tá na moda, tá em alta, né? Muita gente... É uma raça muito procurada, né? Isso. Então, gente, antes de ter esse sonho de investir, de comprar, claro, a gente sempre reforça a importância da adoção, mas para você que tem esse sonho de comprar, já tem que pensar nisso, tem que ter, inclusive, ar-condicionado até para poder oferecer qualidade de vida, porque senão depois vai gastar em tratamento, em remédios, Sim, exatamente, né? Depois gasta mais. Agora, tá chegando Natal, Ano Novo, tem uma outra preocupação muito grande também em relação aos fogos de artifício, porque particularmente eu acho uma coisa totalmente desnecessária, né? Porque incomoda criança, idosos, mas os animais, especialmente. Sofrem. Enquanto esses fogos forem comercializados, né, com som, é extremamente prejudicial para a população como um todo, né? Cão que tem muito medo de fogos de artifício, o ideal é que o tutor fique em casa, tem que acompanhar esse animal, né? Muitas vezes eles acabam se mutilando porque tentam fugir, tentam se esconder. A gente vê casos de animais que tentam passar pela janela e quebra o vidro e acaba se machucando. Ou seja, achar que deixá-los dentro de casa trancados, mas sozinhos também não é uma boa alternativa. Não resolve. Ele vai sempre procurar alguém para protegê-lo, tá? É assim que acontece também de fugir nessa época, né? De fogos de artifício, de Ano Novo, enfim. Então, o melhor é ficar acompanhando o animal. Tem alternativas, tem outras possibilidades que a gente tenta trabalhar na clínica, né? Como medicação homeopática, mas também não adianta começar agora, tem que fazer um tratamento mais a longo prazo. E tem profissionais que fazem
A de sensibilização, profissionais focados em comportamento, tá? Então também é um trabalho legal com adestrador ou médico veterinário que domina do comportamento animal, que pode ajudar aí essa família a amenizar os problemas com esse cão. Tá? Porque existe temperamento também, né? Não é todo animal que vai manifestar o mesmo tipo de nervosismo diante daquela situação, né? Você fica atento se ele está tremendo, né? Procura se esconder, ou fica o contrário, agitado e querendo fugir, tá? Isso tudo é sinal. Colocar música um pouquinho mais alta, assim, para tentar confundir ou abafar aquele som, aquele ruído externo, ajuda? Pode ajudar. São dicas bem básicas, né? Ficar perto, colocar a televisão com um volume mais alto, colocar a própria televisão ou no YouTube fogos de artifício para também fazer o animal se acostumar. Tem dicas também de colocar roupa nesse animal, tá? Alguma roupa que ele fique confortável, claro, mas se sinta abraçado, tá? Então, faz com que ele se sinta protegido. Mas são dicas muito brandas, dependendo da situação, o animal precisa de alguma coisa mais efetiva, né? Ou de você realmente ali junto com ele, sem dar chance para ele se machucar ou tentar fugir. Karina, a gente fala muito em cachorro, mas os outros animais, gatos, aves, também são sensíveis a ruídos? Sim, muito, né? Muito. Aves, demais mesmo. Os gatos também, eles acabam demonstrando menos, né? Ou a tendência deles é de fugir e se esconder. Então, eles conseguem se esconder muito mais fácil do que um cão, né? O comportamento também é diferente. O cão, ele tem o tutor como o norte dele, né? Como o guia. Então, ele precisa estar perto do tutor, que é quem ele tem como referência. No caso das aves, existe alguma forma também de amenizar esse sofrimento? O bom é não ter, né? Aves em casa. Né? No caso das calopsitas, assim me ocorreu primeiramente. Exato. Essas domésticas, né? Claro, tentar abafar também o som, né? O ruído o máximo possível, tá? Mas não tem muito o que fazer, né? Torcer para que um dia os fogos de artifício com som alto terminem, né? Que seja só colorido. Eu quero só retomar a questão do verão, como uma forma de estimular gatos, especialmente gatos, a ingerir mais líquido no verão. Perfeito. Tem as fontes, né, famosas fontes, muitos tutores gostam muito depois que adquire uma fonte que a água fica em movimento, ver uma grande diferença no comportamento do gato para ingerir água. E eu sempre também recomendo que administre sachês. Então, o sachê hoje em dia ele não é só um agrado, uma besteirinha, tá? Ele é realmente um alimento bom, completo, e você pode, inclusive, adicionar mais água no sachê, e aí faz com que ele faça essa ingestão hídrica com maior quantidade. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, como uma forma ali de já estimular a hidratação, então. Sim. Mais alguma dica, Karina? De modo geral, fique com os seus pets, né? Ali com a questão dos fogos, a gente sabe que infelizmente, eu tenho uma festa, tenho um evento, quero ir para a praia. Então, ou leve junto realmente, né? Ou invista em alguém de confiança para ficar com esse animal, mas jamais deixar sozinho, né? E também não deixar acorrentado. Isso também está fora de cogitação, né? Se mora em casa, tentar deixar o mais confortável possível, com o monitoramento de algum responsável, né? Ou levar junto, porque ele realmente precisa da gente. Perfeito. A Karina Krieger é veterinária, convive com animais, tem bichinhos também? Sim, tenho. Tem também? Vários. O que você tem? Tudo vira-lata, tudo tirado da rua, um cachorro e gato.